Arquitetura de Sistema Operacional i5. Em 1981, a IBM entrou no mercado com os computadores pessoais. O primeiro computador dela foi esse IBM PC. Usava o microprocessador 8080 e sistema operacional DOS, que era similar ao sistema CP/M. Devo ter falado de CP/M em outros slides. Agora vamos abrir aqui esse link. Tem algo interessante nesse site aqui, roseiro.ros22.com. está falando de computadores da época de 80. Tem alguns vídeos aqui. Tem o Altair. Nesse vídeo mostra o Altair, que é o primeiro computador lá eletrônico e tal. Bill Gates falando do Altair. O mais interessante aqui é ver esses dois vídeos aqui. São dois computadores antigos da IBM e mostra o sistema operacional DOS e tal. Então quem quiser assistir é legal. E tem outros vídeos aqui também. O site desse cara aqui. Vamos ver a carinha dele. roseiro.ros22, é o professor Rogério Rocha. Então o site é dele. E onde está esses vídeos aqui. Vamos voltar para os slides. Mudar. Nesta época, os computadores começaram a ficar populares e sistemas com multi-usuários começaram a surgir bastante também. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, desenvolveu seu próprio sistema operacional que se baseava em Linux também, chamado BSD. Esse sistema tinha vários aplicativos muito bons e com destaque para o protocolo TCP/IP, que estava começando aquele negócio de interligar as máquinas e tal. Nesta época também apareceu os workstations, estações de trabalho. E o que é workstations? Vamos abrir aqui. Tem esse site aqui, blog.microsafe.com.br. Tem certeza que sabe o que é uma workstation? Conheça tal. É um artigo falando desses workstation aqui, Z400, 600. Mas eles falam que é uma workstation. Aqui está escrito que workstations são estações gráficas de configuração avançada, robustez a toda prova e alto desempenho, dedicadas muitas vezes a trabalhos na área de física, matemática, desenho industrial, design e por aí vai. Então, é uma workstation, uma máquina poderosa para cálculos, artes gráficas. Ela é específica para alguma coisa. E aqui vai falando de outras coisas. Quiser acessar o site para ver, é só acessar o blog microsafe.com.br. Depois eu dou um zoom aqui como sempre e vocês olham. Mas o artigo é mais comercial da máquina, né? Que pelo jeito é um site para clientes, então fala só de produtos. Mas a explicação do workstation estava aqui, eu decidi mostrar. Vamos voltar lá. Em 1982 é fundada a Sun Microsystem e ela começa a produzir suas próprias estações de trabalho, né? E a estação de trabalho dela se chama RISC e usa o sistema operacional Sun OS. Sun OS é esse aqui. Ele posteriormente acabou chamando de Sun Solaris. Essa imagem aqui já é mais atual. Estamos na década de 80. Talvez esse aqui seja até de 80, mas esse aqui não é. Isso aqui já é mais 2007, pelo que eu vi no site. Aqui é Sun Solaris versão 10 já. Então era mais... não era tão bonitinho assim nos anos 80 ainda. Vamos mudar aqui. Com a evolução dos microprocessadores,
começaram a surgir sistemas operacionais comerciais. Até então só tinha sistemas operacionais para empresas, faculdades, governo. Aí começou assim, a aparecer outros sistemas comerciais para empresas menores ou que não fossem tão grandes. Aí apareceu o sistema operacional OS2, que é esse da IBM aqui, e o Microsoft Windows, é a versão 1.01 ainda, bem antigão, né? Antigão agora, né? Na época era novo. Então, acho que esse foi o primeiro Windows, né? E com a evolução das máquinas, dos microprocessadores, e teve a evolução também da rede, o sistema operacional agora tinha programas de rede dentro deles também. Então começou a aparecer sistemas operacionais de redes, como esse aqui. Deixa eu mudar aqui. O Novell NetWare e o Microsoft LAN Management. Esse aqui é o Novell. Este aqui é o Novell NetWare. Só que na década de 80 ele não era assim, não. É que eu não achei uma imagem da época. Essa aqui é uma imagem mais para nossa época aqui. E esse já é. O máximo que ele pode ter nessa pit screen aqui é de 91. Então, este da Microsoft LAN Manager é mais verdadeiro, que é da época de 80 mesmo. Então esses dois programas na época fazia o sistema operacional de rede, que era integrado com o sistema operacional. No ano de 1982 a 86 foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro um sistema operacional chamado Prurix. E aqui peguei essa foto na internet, na Wikipédia em inglês, americana, né? Tá em inglês, né? Do Brasil. Diz que é a foto do pessoal da época, né? E essa aqui é a equipe que desenvolveu o Prurix. Eles desenvolveram esse sistema operacional Prurix para um computador chamado Pegasus. Aqui na foto que dá pra ver que está escrito Pegasus. E esse Pegasus diz também que foi construído nessa faculdade, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente, o Prurix mudou para o nome para Tropics, que era baseado em Unix, né? E é gratuito o sistema. Era gratuito e ainda é. E suportava multiusuário, tal. Mudou de nome de Prurix para Tropics porque mudou os hardware, que antes foi feito por Pegasus, né? O Prurix. Aí mudou para Tropics para colocar em outros computadores também, para suportar processadores da Intel e tal. Se quiser visitar o Wikipedia e ver que está escrito lá, tá em inglês, né? Tem outro site aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui, que é da Universidade do Rio de Janeiro mesmo. Ainda a página existe. Pelo jeito, eles ainda estão desenvolvendo, melhorando o sistema. Não é um sistema completo ainda, mas é um sistema operacional. Se você entrar aqui, depois vou dar um zoom aqui, vocês olhem o endereço, que a última versão é 4.9 de 28 de novembro de 2008. Então faz tempo que não tem atualização. Mas aqui, se você quiser trabalhar com eles no desenvolvimento, aqui embaixo está aqui, ajuda o desenvolvimento do Tropics. Você manda e-mail e fala que você quer ajudar, tal, que você entende de alguma coisa de computador, você quer implementar alguma coisa, você conversa com o pessoal e manda bala. Interessante, né? Eu não sabia que existia isso, tinha existido isso no Brasil, ainda mais na época de 80. Agora vamos embora. Chega de falar de 80, vamos para 90. Será que se alguém aí ver esse vídeo aqui, conhecer alguém aqui, fala, hein? Esses caras devem ter tudo mais de 50 anos. Deve ter, não, tem mais de 50 anos. Em 1980, pô, 82 e 86 aconteceu isso.
Louco, eu tinha 4 anos. Tinha 4, hoje eu tenho 33, os caras aqui tem que 58, 59. Né? Tinha mulher na época já estudando também. Só 3, né? Desde aquela época já tinha pouca mulher na área de informática. Mas tá bom, velho. Vamos mudar aqui. 90. Na década de 90, os softwares e hardware e telecomunicações tiveram uma evolução muito grande. E essa evolução aconteceu por causa da melhora do hardware, ficaram muito melhores, e da necessidade dos softwares que necessitavam de comunicações e hardwares mais poderosos. Começaram a surgir sistemas especialistas. Sistema especialista, como o próprio nome diz, ele é específico para fazer algo. Por exemplo, sistema especialista para medir o tempo meteorológico, por exemplo, faz cálculos de medições meteorológicas. Cara, a pessoa lá vai lá, coloca os dados, ele processa e fala se amanhã vai chover, se vai fazer sol, se vai chover à noite. É um sistema especialista. Precisa de um grande nível de processamento, porque para fazer isso precisa de muita velocidade, muita memória e tal. Que não é um sistema específico para fazer cálculos, né? Apareceram também os sistemas de multimídia. Começou a ter muito vídeo, rodar muito vídeo no computadores, música, jogos. Então os softwares e os hardwares têm que ser melhores também. Apareceu também os bancos de dados distribuídos. Sistema de bancos de dados distribuídos. Apesar de os bancos de dados estarem em locais diferentes, eles são os mesmos, ele é o mesmo banco de dados. Um todo, ele é o mesmo. Pode ter um aqui perto de mim e um a 2 km de distância. Mas eles são o mesmo, juntando os dois bancos de dados, são o mesmo banco de dados. E por isso que as telecomunicações tiveram que evoluir também nessa época, para que houvesse melhor acesso a esses bancos de dados distribuídos para se telecomunicarem mais rapidamente. Começou a aparecer a inteligência artificial também, as redes neurais. Tem um link aqui de redes neurais, quem quiser estudar sobre isso, aqui no site do tecmundo.com.br. O que são redes neurais? Redes neurais, basicamente, ela aprende conforme vai sendo usada. Falando grossamente, é isso. Ela aprende sozinha, né? Nem se fosse um robô. Aqui tem um vídeo que o cara montou um esquema aqui. Ele fala café. Quando ele fala K, acende uma luz. Quando ele fala café, acende outra luz. Ele fala K, acende uma. Fé, acende outra. E isso aí é um sistema neural. Do jeito que ele construiu aqui, como ele fez a construção, quando ele fala K, acende a luzinha ali. E tem um microfone que ele fala. Mas como isso acontece? Provavelmente o jeito que ele montou aqui o circuito, quando você fala K, a sua voz modula de um jeito e Fé modula de outro. Então deve ser por aí que as luzes acendem. Sistema neural em computador, e vai aprendendo as coisas também sozinho, assim, por monitoramento. Aí entra a inteligência artificial também, só que tem que dar um estudado mais a fundo para você ter uma ideia de como isso funciona mesmo. Eu mesmo tenho que estudar a fundo isso aí. Mas falando grossamente aqui, inteligência artificial é que nem quando você joga xadrez no computador, tem uma inteligência artificial do outro lado. Você faz um movimento e por aprendizado ele vai aprendendo as suas jogadas e ele vai fazendo a jogada para te vencer. Você pode ver que dá a impressão que quanto mais você joga, mais difícil vai ficando o jogo, porque ele vai aprendendo com seus jogos.
Todo jogo é assim, de videogame. Você joga um jogo de xadrez, no começo você fala, pô, até que não é difícil, mas conforme você vai jogando vai ficando mais difícil, porque ele vai se adaptando ao seu estilo de jogo. Aí você tem que evoluir também e ele vai evoluindo junto. Isso aí é uma inteligência artificial. E é uma rede neural. E rede neural seria quase isso também, só que em redes, né? Aí, se quiser acessar o site, procurar outras informações para saber mais sobre isto, é bom. Porque aqui eu falei bem por cima mesmo. Com a evolução da microeletrônica, houve o barateamento dos componentes. Com a evolução da microeletrônica que aconteceu na década passada, década de 70, 80, que eu tinha falado antes, que usavam técnicas da Large Scalation Integration, que consistia em pegar eletrônicos e evoluir para tamanhos menores, para fazer computadores menores. Na década de 80 chegou na Ultra Scale, agora tem que ler. Na década de 90 chegou na Ultra Large Scale Integration. Enquanto lá que antigamente era Large Scale Integration, depois Very Scale Integration, agora chegou na Ultra. E quem sabe no futuro chega na qual? Na Hyper Ultra Large Integration. Pô, aí é ninja, hein? Acho que é microcomputadores mesmo. É o futuro, cara. Na época também houve a evolução do TCP/IP, que obrigou as empresas a evoluírem nesse sentido. E com ela também trouxe vários problemas, né? Como todos estavam acessando a rede, houve a necessidade de começar a se pensar em segurança, que antigamente só as empresas que acessavam. Agora abriu para o povo. O povo estava acessando a rede e poderia até haver a invasão agora. E agora todos acessando a internet, houve a necessidade de inventar servidores web, servidores de correios e outros tipos de servidores. Na década de 90 começou a aparecer os sistemas operacionais gráficos. Até então era tudo linha de comando. As pessoas comuns era muito difícil de usar esses computadores. Era mais em faculdades, empresas, governo que usava. Quando se abriu para o povo, começou a aparecer sistemas operacionais gráficos como o Windows, NT e o Linux. O Linux foi inventado pelo Linus Bennett Torvalds. Não tem cara de louco mesmo? Tem cara de louco. Tem sim. Não, tem cara de louco sim. Esse cara é louco. Eu não fico perto dele. Isso eu não tinha que fazer do lado de fora de casa. Ah, tá. Na época nevo. Na época. Na Finlândia é frio, ou tem duas opções, né? Você faz uma banda de heavy metal. Lá tem drogado lá? Deve ter drogado no frio. Fica difícil, né? Não tem onde plantar maconha. Então você só tem duas opções. Faz banda de heavy metal ou faz programa. Programa de computador, não programa sexual. Não. Na verdade, o que ele fez? Então esse aqui é o Linus Bennett Torvalds. Ele criou o Linux em 1991, junto com outros programadores. Ele criou o kernel, lançou na internet, outros programadores pegaram e foram adicionando mais aplicativos até virar o Linux hoje. E ele começou tudo em 91. Em 1993, a Microsoft lança o Windows NT para substituir o MS-DOS e o MS Windows. Alguns usuários ainda estavam usando esses dois sistemas operacionais, então lançaram esse que era com gráfico para ser substituído por esses. Na época também tinha o sistema operacional Unix, HP UX, IBM AIX e Sun Solaris. O Windows NT foi lançado para competir com servidores corporativos. Então ali, além dele
atualizar o MS-DOS, o MS-Windows. Eles queriam dominar os sistemas operacionais da empresa, que estavam usando outros. Outro fato importante, que na década de 90 começou a aparecer softwares livres, open source, como o Linux, que ele é aberto, qualquer um pode fazer sua própria versão. O MySQL, o Apache. O MySQL é um banco de dados, o Apache é um servidor de web, e o SendMail é um servidor de e-mail. Antigamente a popularidade era hardware, todo mundo sabia eletrônica, montava seu PC. Na década de 90 isso mudou, todos começaram a ser mais programadores, começaram a desenvolver softwares. Chegamos agora na década de 2000. Coloquei 2x aqui porque essas imagens são de computadores que ainda não existem, viu? Vamos pensar que já tem. Como a década de 2000 é o futuro, então tem esses computadores que praticamente ainda não existem. Esse aqui ainda pode até ter já, porque é touchscreen na tela. Parece ter um DVD aqui, parede DVD. Esse aqui é que nem se fosse um celular. Na verdade, se entrar no site aqui que tá linkado, não existe ainda, hein? Vai falar que existe. Ele é uma pulseira, tá vendo? Quando você abre, ele vira um celular e até um computador, cara. É um desktop aqui, ó. É um teclado aqui, tá vendo? Mas isto é no futuro, não tem ainda, estão tentando fazer. E aqui também, computador pequenininho, bem fino. Só que se você tiver um dedo de ogro, você não vai conseguir mexer nele. Você tem dedo de ogro? Você tem? Você aí sentado aí, você tem? Se tiver dedo de ogro, você não vai conseguir manipulá-lo. Tem outro PC aqui que tipo se fosse um holograma. E acho que o PC seria só essa parte aqui, né? Que tem aqui uma luz que cria um teclado virtual e uma tela. Mas na década de 90, passada a década de 90, entrada na década de 2000, os computadores são muito mais rápidos, eficientes e estão fazendo. E hoje é o sistema, hoje é o conceito de sistema distribuído. O que é isso? Você tem uma rede, por exemplo, tem 3 computadores e um computador está processando cálculos e outros 2 estão parados. Ele usa o processador dos 2 parado para ajudar a realizar aqueles cálculos. Então este é o conceito de sistema distribuído. Estão querendo fazer isso usando a internet, usar todos os computadores do mundo. Alguém que não esteja usando o computador, mas esteja ligado, ele vai usar o seu processador para realizar cálculos, sei lá, numa faculdade assim, tal. Se tiver um cálculo lá ocorrendo e você não estiver usando o computador, mas ele estiver ligado, ele vai usar um pouco do processador. Isso aí vai acontecer ainda, não está acontecendo ainda. Esse é o futuro pro 2000 e alguma coisa. Tem o XX. Hoje em dia o Windows evoluiu bastante, assim como o Linux. O Linux está tentando ser um sistema popular, mas ainda não conseguiu. Ainda se usa muito o Windows. E já os processadores hoje em dia já é de 64 bits. E os sistemas operacionais também são. E todos os softwares hoje em dia também são baseados em 64 bits. Então estão cada vez mais rápidos, eficientes, poderosos e assim vai. E chega de história. Próximo vídeo acabou as historinhas. Comecei lá em 1642 e terminei agora aqui, 2000. Próximo vídeo vamos ver o que rola.